Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Hoje aí, dia 4 de janeiro, o primeiro culto aí do ano de 2026, né? Motivo para a gente agradecer a Deus, né, pelo ano que passou e entregar a Ele também esse ano que está se iniciando. Vamos falar com Deus então? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar diante do trono da Tua graça com alegria, com confiança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a dirigir este culto, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, os nossos corações. Meu Deus, dá o entendimento da Tua palavra, dá-nos sabedoria, Pai, ao falar da Tua palavra. Seja o Senhor a nos iluminar, a nos ensinar, a nos fazer lembrar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai envolvendo este lar, esta pessoa, esta família que está participando, que está cultuando o Senhor conosco nesse momento. Vai guardando esta casa, esta família, aqueles familiares, aquelas pessoas que estão neste lar, que fazem parte desta família, onde quer que elas se encontrem nesse momento, no seu trabalho, na sua viagem, no seu deslocamento, na sua atividade, que elas estejam completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, nós entregamos este culto nas Tuas mãos. O Espírito Santo de Deus, seja o Senhor a nos dirigir, seja o Senhor a revelar, seja o Senhor a falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos aí na igreja. Bom dia aos irmãos que estão presentes aqui conosco ao vivo, a irmã Maria Cristina, o irmão Luiz, a irmã Deise, a irmã Wanda aqui do meu lado, e a você que irá participar também, né, através desse vídeo, onde quer que ele seja colocado, né, qualquer plataforma que ele esteja inserido. Um bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Luiz, então, nesse momento, bom dia mais uma vez, na paz do Senhor, e ele vai compartilhar agora com a igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, pastor, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia, deixa eu ver aqui, bom dia, irmã Deise. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui nesse primeiro culto do ano de 2026. Graças a Deus por isso. E estamos aqui de forma espontânea, porque temos um entendimento da salvação de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos salvou. Fomos alcançados, fomos chamados e escolhidos por Deus para sermos salvos. E estamos aqui de forma espontânea, gratos por termos tido as escamas dos nossos olhos removidas pelo sangue de Cristo. Nós temos consciência da eternidade, da nossa realidade, da nossa situação nesse mundo. Então é por isso que estamos aqui, espontaneamente, com profunda gratidão, reconhecendo a dependência
que nós temos de Jesus Cristo. No capítulo hoje eu vou trazer Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 13 ao 16. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 13 ao 16. De maneira resumida, eu botei aqui eu tinha aqui, não está mais, acho que eu já limpei. Tem aqui na minha Bíblia o resumo dessa carta, né? E aí aqui fala que o apóstolo Paulo dá orientação aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. Então, isto posto, eu vou passar a leitura. É bem curtinho, a mensagem é muito boa. Então, vamos lá. A minha Bíblia tem um subtítulo chamado assim, Proceder Fiel dos Tessalônicos. Oi, Luiz, estamos aqui. Oi, pastor. A minha internet está falhando. Deixa eu passar aqui para o Wi-Fi, ver se eu consigo. Espera aí, pastor. Eu ainda não comecei a ler, não. Tá. Não. Se eu consigo. Deixa eu ver aqui, pastor. Só um minutinho. Ok, vamos ver. Vamos ver se eu consigo agora. Espera aí, só mais um minuto. Bom, vamos lá. Vou começar a ler, então. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, vou botar o óculos, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra ele definitivamente. Então vamos lá, vamos fazer aqui o que eu acho, o versículo que eu acho mais importante é o 13. Os outros
conduz a nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo que está operando eficazmente em vós, aos que credes. Então, aqui que eu acho muito importante, muitas vezes eu estou conversando com as pessoas, aí eles falam assim, não, a Bíblia foi escrita por homens. Aí começa aquilo, sim, tudo bem, foi escrita por homens, sim, mas inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia veio da parte de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas, como esses judeus que queriam atrapalhar, que atrapalharam e causaram muitos transtornos, elas desacreditam. Mas a palavra de Deus é digna de todo crédito, porque ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não foi falada assim, toda a Bíblia não veio assim. Deus se manifestou aos homens e é a única religião. Deus se manifestou aos homens em carne através de Jesus Cristo. E Ele foi quem trouxe, cumpriu a lei de Deus que ninguém cumpria. Então a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Porque Ele falou, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é como está no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é Cristo. Cristo veio anunciar a nova aliança. Então, o que ele fala aqui, continuando? Ele diz muito bem, eu fico feliz que vocês receberam a palavra de Deus como ela é verdadeiramente. Então, ali ele já estava tendo alegria, está dizendo, pô, vocês acreditaram, vocês creram. E ele continuou, e ele falou assim, e essa palavra, a qual com efeito está operando de forma eficaz em vós os que credes. Então, tá bom, eu recebi essa palavra, tá, eu acredito, tudo bem. Mas a palavra de Deus, ela opera, ela nos transforma, ela muda as nossas vidas. Isso não significa que nós vamos ficar mais ricos, que nós vamos ser donos de aviões, barcos, ganhar na Mega Sena. Não, nós vamos continuar vivendo a nossa vida. Mas essa palavra, ela vai nos tornar sábios, ela vai nos ensinar como nos conduzir, ela vai, entre tantas outras coisas, nos tirar o medo, porque os que são verdadeiramente de Cristo não têm medo da morte. Então é muito importante, precisamos entender, embora não pareça, que quando nós continuamos sempre buscando a palavra, lendo a palavra, quando a gente continua insistentemente ao longo dos anos, procurando entender a palavra, que é sinônimo de discernir, essa palavra ela vai entrando em nós e vai operando as transformações. E o que é esse operar, essa transformação? É o processo de santificação. A palavra vai nos santificando. Nós vamos nos sentindo incomodados quando pecamos por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, continuando, ele fala assim, no versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte do vosso patrício as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Bom, aqui está falando dos judeus. Mas hoje em dia, e lá vai o Bíblia, lá no meio da rua, vai levando a Bíblia. Nós, quando falamos que somos de Cristo,
numa roda de amigos, imediatamente as pessoas nos olham de forma esquisita. E nós podemos ver movimentos políticos no mundo. Outro dia eu vi uma notícia horrorosa, que no Reino Unido, eu não sei se na Inglaterra ou no Reino Unido inteiro, não tenho certeza, que quando você fala que é cristão, você não pode falar porque você ofende os que não são cristãos, mas ofende ao pessoal do Islã. Isso é um absurdo. Então, nós não temos a liberdade de professar mais a nossa fé. Podem ter certeza, nós aqui temos, mas um dia vão correr. Já estão, mas vai piorar. Por isso que Paulo está satisfeito com eles, porque eles receberam, eles sofrem, padecem do mesmo preconceito, do mesmo coisa, mas não abriram mão, eles continuam sendo de Deus. Aí ele detalha aqui do que padeceu, né? Que por sua vez sofreram dos judeus. Aí ele está falando, o pessoal da igreja, o que sofreu? O que sofreu? Os quais não somente mataram Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Então, ele está dizendo assim, olha, se perseguiram a Cristo, por que não vou? Por fim, ele fala assim, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Então, eles enfrentam contra a palavra, porque Jesus falou, ide pregar o evangelho a todas as nações, e eles não permitiam. Então fala assim, ao ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados, ou seja, cada vez pecando mais contra Deus, né? A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, muita gente que nominalmente era do povo escolhido de Deus não vai estar conosco. Pastor, era só isso que eu tinha a falar, deixando claro aqui que nós, graças a Deus, estamos aqui de forma espontânea, porque recebemos a palavra de Deus como verdade, proveniente de Deus, porque realmente ela vem de Deus. E Deus se manifestou a nós em Jesus Cristo. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Então vamos ver aqui, uma palavra aí sempre objetiva, né? Trazendo para a gente um conhecimento prático, aquilo que é aplicável aí durante os nossos dias, né? Durante a semana, no nosso dia a dia. E o irmão começou falando aí sobre a revelação de Deus, né? A Bíblia, que muitas vezes é contestada, que foi escrita por homens, né? Que homens alteraram ela, que ela foi feita para exercer a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, dos pobres sobre os ricos, aquela ladainha de sempre, né? Que a gente já conhece aí, daqueles que querem manipular as pessoas para eles mesmos exercerem poder sobre as pessoas e tomar o que não é deles, né? Tomar o que é dos outros. Então isso aí já é mais antigo, desde que o mundo é mundo, né? E a gente vê que a Bíblia tem uma coerência, escrita ali por 40 homens diferentes, de classes sociais diferentes, de tipo de profissões diferentes, em épocas diferentes, mas que falam a mesma coisa do começo até o final. Então, aí existe uma coerência que somente uma inteligência superior poderia estar dirigindo cada uma destas pessoas. Então, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, né? Claro que esses homens também relataram histórias, né? Relataram fatos desagradáveis, pessoas que cometeram erros gravíssimos, né? Mas para que servisse de exemplo para nós. Então, a gente precisa entender essa questão da Bíblia como a revelação de Deus para nós, para mostrar tanto aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que irá acontecer. Então, toda ela apontando para o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. E é assim que a pessoa que crê, ela vê a palavra de Deus, ela vê a Bíblia. Então é necessário também, aí, claro, a ação do Espírito Santo para que nós possamos compreender
e para que nós possamos receber a Bíblia como a palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa aqui que o irmão falou, muito importante. E também que essa palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus, né? O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, a gente tem que essa revelação de Deus, a palavra, é o próprio Senhor Jesus. É a importância da palavra de Deus. Por quê? Nós temos aí no mundo, né, Paulo, ele fala sobre isso, muitos deuses. E esses deuses aí, a maioria deles, né, tem cara, né? Tem rosto, né? Tem uma imagem, tem uma figura que representa eles, tem alguma coisa, algum astro da natureza, né, que representa ele, né, o sol, a lua, as estrelas, né, e as pessoas adoram estas coisas, essas imagens, essas representações daquilo que foi criado e não do próprio Criador. Porém, o nosso Deus foi muito chamado na antiguidade de um Deus sem rosto, um Deus que não tinha rosto, que não tem rosto. Por quê? Porque ele se revela a nós através da sua palavra. Deus nos é revelado através, ele não está preocupado que a gente veja a imagem dele, né? Então a gente vê aquelas imagens, Jesus Cristo cabeludo, de olhos verdes e tal, e a gente sabe que até o tipo de etnia que o Senhor Jesus era, não é, né, muito compatível com aquela imagem, que é uma imagem para agradar uma determinada cultura, né? E muitas vezes até para fazer imagem e para emocionar as pessoas. E a fé, ela não é emoção, né? A fé, ela é racional, embora uma coisa sobrenatural, mas que tem uma racionalidade, preciso que tenha a racionalidade. E essa racionalidade, ela vem através da palavra, e você vê o que está escrito. Então, por que a emoção? A gente precisa entender, né? O Luiz falou sobre a questão da revelação da palavra de Deus, e aí tem algumas denominações que se dizem cristãs, que para elas valem a tradição, não a palavra. Então, aquilo que um homem determinado, iluminado, que tem poder sobre toda a igreja, é aquilo que ele fala que tem um valor sobre as Escrituras, né? Se ele falar, dizer alguma coisa da Escritura, tudo tem valor. E isso não encontra respaldo na Bíblia nenhum. O Senhor fala em Jeremias 1,8, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então é importante isso, irmão Luiz, sobre a questão dessa palavra, a revelação do próprio Senhor Jesus. Nós servimos a um Deus que não tem rosto, que não tem corpo, que é Espírito. E esse Deus, ele se revelou a nós através da palavra. Ele incorpora em carne, a palavra de Deus incorpora aqui e vem a nós. E aí, a partir de sim, o seu Filho, o seu unigênito, ele passa a ter um corpo protótipo, que será semelhante ao corpo que cada um de nós irá receber por toda a eternidade. Como que eu posso saber disso? Pela revelação da palavra, né? Não tem outra forma de eu saber isso, senão pela revelação da palavra. Senão a gente vai começar a inventar um monte de coisas aqui que nem tem fundamento algum. As pessoas pensam uma coisa, acham uma coisa, criam uma história bonitinha e passam por outras pessoas, e as pessoas querem acreditar, se deixam dominar pelas suas vontades, pelas suas emoções e, pior, rejeitam a palavra de Deus. Então é importante isso. Coisa que o irmão falou importantíssima é sobre a nossa rejeição, né? Você falou que a questão, os olhos já ficam meio tortos, né? Pessoas até ficam com raiva, pessoas até querem puxar o seu tapete, e isso é uma coisa que realmente tem um espírito que habita nesse mundo, ele tem raiva do Espírito de Deus. A pessoa que ela se levanta, ela não está se levantando contra você, meu irmão, minha irmã, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ela está se levantando contra o Espírito que habita em você, no Espírito que habita em nós. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Então por que está havendo essa oposição? Por que está havendo essa antipatia gratuita, essa perseguição gratuita? É por causa do Espírito que habita em nós. Então nós vamos encontrar essa rejeição. Não é possível que alguém sirva o Senhor Jesus e não seja perseguido, e não seja rejeitado, né? E não tenha aquela antipatia gratuita. Isso vai acontecer, então fica tranquilo, tá? Não é você que está fazendo, eu espero que não, né? Não é você que esteja fazendo alguma coisa errada, mas é realmente essa antipatia natural que o Espírito que habita nesse mundo tem contra o Espírito Santo que habita dentro de nós. E o irmão Luiz também tocou na questão muito
forte, que é o impedimento da pregação, né? Não poder falar de Cristo, daqui a pouco não pode abrir a Bíblia, né? Você não pode, você pode vender o que você quiser em determinadas condições, mas não pode pregar, não pode. Você pode ficar com som alto, perturbar todo mundo que está lá, gritar, vender o que quiser, pular da cambalhota, mas pregar a palavra de Deus você não pode. Então a gente vê que existe uma rejeição já, né? Inclusive legalmente falando, né? Institucionalmente falando, da palavra de Deus. Ainda um pouco leve aqui na nossa terra, né? No nosso país, mas que em outros países a coisa está tomando uma proporção muito grande. E em parte também pela corrupção da própria igreja, porque são países de origem cristãs, né? Os países aí que estão, e que foram aos poucos que o que levou a isso, irmãos, que nós estamos vivendo, esse momento que nós vivemos da igreja, que é um momento muito delicado, é justamente a rejeição da palavra. É dizer, não foi assim que aconteceu, não foi assim que Jesus fez, não, o milagre não era milagre, eles colocaram isso aí para a pessoa crer, mas a história, isso é uma fábula, né? Então começa a tirar a credibilidade da palavra de Deus. Deveriam ler lá no final de Apocalipse, quando diz assim: aquele que retirar uma parte do que está aqui, será retirada a sua parte do livro da vida, do paraíso. E aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas. Então a pessoa precisa entender que nós não podemos alterar a palavra de Deus, nós não temos esse poder. Você pode ser doutor do que você quiser, pós-doutor, não importa. Você não tem essa autoridade. Somente Deus tem essa autoridade. E ele não volta atrás na sua palavra. A palavra dele já foi dada, já foi revelada e ela vai se cumprir. Então, aquele que tem o acesso à palavra de Deus, aquele que crê na palavra de Deus, não se deixa levar por isso aí, porque esse é o caminho, tá? Vão desacreditando a palavra até não restar mais nada, aí você acredita em qualquer coisa, né? Se qualquer um pode modificar, então você vai puxar sempre a brasa para a sua sardinha. Não, mas isso aqui pode, né? Isso aqui é porque o irmão, quando escreveu, ele não entendia muito, aí ele colocou dessa forma, mas pode sim. Daqui a pouco, né, você pode fazer tudo na igreja. A única coisa que não vai poder ir para o céu, porque está determinado pela Bíblia o que é necessário para que a gente crie em Deus e vá para o céu. E também, para a gente fechar aqui esse comentário, né, muitas pessoas que estão hoje, o irmão Luiz fechou assim, dentro das igrejas, elas estão dentro das igrejas, né? Não estão, definitivamente não estão no céu, elas estão dentro das igrejas, elas fazem parte, elas são ali sócias de um clube social que se autodenomina igreja, né? Mas que realmente não está seguindo a palavra, porque não está seguindo a palavra de Deus. Jesus ele fala uma coisa muito importante para nós, no Evangelho de João, no capítulo 10, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então, o que é a voz do Senhor Jesus? Né? Não tem que ficar no teu ouvido não, tá, irmão? Não é, você vai ficar com o ouvido parado querendo ouvir, calma, né? É quando a gente está lendo a palavra de Deus, ou está ouvindo, né? A gente tem condição de ouvir a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o Senhor Jesus, é a voz dele. E quando a gente fala ouvir, não é só ouvir e falar, que bonitinho, não. É ouvir e praticar, é colocar em prática, tá? Então, muitas pessoas acham aquela pregação maravilhosa, bonitinha, né? Às vezes até nem abriu sua Bíblia, ou abriu só para justificar que abriu e falou coisas que não tinham nada a ver com o texto que foi lido, e a pessoa sai lá cheia de alegria, cheia de emoções e completamente vazia de Deus. Então é importante isso aí, é ter essa seriedade com a alimentação, com o alimento genuíno, a palavra de Deus. Então, irmão Luiz, essa palavra é muito importante, esse realce, né, que dá na palavra, né, essa importância que dá na palavra, porque realmente ela é para ser realçada e ela é muito importante para a nossa salvação. Então nós, como crentes, como servos do Senhor Jesus, estamos aqui para servir, nós temos que falar sobre isso, a importância da palavra de Deus, o poder que ela tem para nos transformar, o poder que ela tem para nos confrontar. Isso é muito importante. Que Deus continue aí abençoando o irmão, iluminando, para trazer sempre aquela palavra que venha trazer para a igreja subsídio, alimento, né? Recursos para que nós possamos reagir
diante da vida, do decorrer dos dias, da semana, né? Para que a gente possa aí estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, que Deus continue te abençoando tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade, da sua administração. Abençoa também a Cristina e abençoa o trabalho e abençoa a sua vida espiritual para que você seja cada vez aí mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe. Então, nós vamos agora louvar o nosso Deus. Qual hino que vai ser? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei na tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste mundo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então à palavra de Deus hoje. Eu quero convidar os irmãos aí a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo de número 25. Segundo livro de Reis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1. Segundo livro de Reis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1. Quantos irmãos vão abrir as suas Bíblias? Vou pedir a Deus aqui que nos dê sabedoria, direção em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me revelar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ríbala, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. História antiga, né, pessoal? A história não é nova, né? História antiga. Então a gente vê aí, o Reis é um livro que fala sobre as histórias dos reis de Israel e aquelas altos e baixos, né? Um rei vinha obedecer a Deus, estava tudo na bênção, tudo bem. Aí vinha outro rei, era rebelde, e via guerra, e vinha dominação estrangeira, e foi assim por muito tempo. E Zedequias, ele vem a ser um desses últimos reis. Zedequias, ele foi colocado ali como rei em substituição ao rei Joaquim, que se rebelou contra a Babilônia. Então foi lá o Nabucodonosor, né, matou o Joaquim, pegou o filho dele, deixou lá na Babilônia como prisioneiro, né, e nomeou Zedequias para ser um rei vassal, que deveria obedecer a Babilônia, e ele jura isso diante de Deus, iria obedecer ao rei da Babilônia. E tudo isso estava previsto, esse cativeiro que Judá estava submetido aí, por enquanto não era nenhum cativeiro, era uma dominação. Eles tinham que pagar tributos à Babilônia e ficar subordinados à Babilônia, né? O rei de Judá deveria obediência ao rei da Babilônia por pura rebeldia e desobediência a Deus. Era um castigo que, se tivesse sido cumprido, eles poderiam receber então o seu livramento. E quem trazia a mensagem de Deus sobre essa determinação, sobre esse castigo, aquilo que deveria ser cumprido naquele momento, era o profeta Jeremias, entre outros profetas, mas o que mais se destacou foi o Jeremias. A gente vê o livro de Jeremias falando sobre isso. E o que acontece, né? Sempre ali a influência dos príncipes, né, dos maiorais, né, das pessoas que se acham donas da verdade, daqueles que conhecem tudo, que desprezam as outras informações, e que inclusive a própria palavra de Deus, as coisas que são reveladas na palavra de Deus. Então a palavra ela começa dizendo assim: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Tá? Então houve o cerco, e o cerco ele visa o quê? Impedir que a cidade seja abastecida, que as pessoas saiam da cidade, que entre alimentos, que saia qualquer tipo de produto para comercializar, ou seja, há uma estagnação econômica, há uma estagnação de alimentos, de bebida, de forma que leva o povo que está sofrendo o efeito do cerco a um desespero, que facilita bastante a dominação, né? Quando o exército invasor entra, o pessoal já está rendido, né? Fome, sede, né? Uma situação deplorável, é o que estava ali previsto para acontecer, né?
Mas Zedequias, ele estava sempre nesse cerco, porque nós já vimos, né? Ele foi nomeado rei, ele prometeu obediência a Nabucodonosor, rei da Babilônia, diante de Deus, ele se comprometeu, ele jurou, e aí ele começa a ouvir as vozes dos seus nobres, dos seus conselheiros, do povo, dizendo: por que pagar imposto para os caldeus? Por que devemos obediência para os caldeus, né? E aí Zedequias simplesmente não ouve o que Jeremias fala: olha, fica na presença de Deus, obedece, paga o imposto para o homem está sendo dirigido por Deus para ser castigo sobre nós, não faça isso. Mas que nada, nós somos livres, nós somos soberanos, nós temos que seguir a livre determinação dos povos, nós é que mandamos no nosso nariz. E foram pedir ajuda para o Egito, tá? Totalmente fora. Isso chega aos ouvidos de Nabucodonosor, até porque os tributos começaram a não chegar, né? Começaram a reduzir, a não chegar, e essa rebeldia também de estar fazendo ali acordos pelas costas de Nabucodonosor, pelas costas da Babilônia, chega até ele. Aí ele falou: então ele acha que pode, né, fazer as coisas, né, sem mim. Ele jurou. Vocês viram, esse camarada aí, esse rei não tem palavra, eu coloquei ele lá para que ele obedecesse, mas ele não tem palavra. Então a gente entende o seguinte: Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. E Nabucodonosor, ele estava sendo usado como instrumento de Deus. Tanto é que mais tarde esse rei ele vai se converter. Ele vai se converter, ele vai passar uns anos como animal, e quando ele volta, ele reconhece o Deus Criador dos céus e da terra, e que não há outro. Ele faz uma declaração belíssima sobre Deus. Mas nesse momento não, nesse momento ele é só instrumento. Nesse momento ele está no chicote mesmo, né? E ele vem com o chicote, vai secar. Por quê? Zedequias fez uma coisa que não se deve fazer. Ignorou a palavra de Deus. Havia um homem de Deus, um profeta de Deus, trazendo a palavra. E hoje, quando nós ignoramos, a profecia já está dada. Mas eu quero ouvir então uma profecia. Abre a sua Bíblia aí. Leia o que está escrito lá. Você vai ouvir o que Deus tem para você, que tem para nós. Está na palavra dele. Então, naquele momento, Deus estava usando os pais, os profetas, para trazer mensagem. Ainda estava sendo completada a Bíblia, né? O canon bíblico estava sendo completado. Então, ainda não estava completo. E usava ali o profeta e testificava com o profeta. Mas o rei queria o quê? O prestígio dos homens, a admiração dos homens, a admiração do povo, em detrimento da vontade de Deus, daquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. E aí ele consegue despertar a fúria de Nabucodonosor, que vem com todo o seu exército, né, de Nebuzaradan, o chefe da guarda, né, e faz um cerco tremendo ali, uma crueldade, né? É cruel, né? Você deixar a pessoa sem entrar comida, sem entrar água, desespero, e ele só olha e vê aquele monte de carro, aquele monte de cavalo, o exército mais bem equipado da época, né? É como se você falasse assim: os Estados Unidos agora resolveu cercar o Uruguai, um país menorzinho, né? Cercar o Uruguai, foi lá e cercou o Uruguai. Qual a esperança que tem? Né? Não tem esperança nenhuma, né? Jogar a espada lá e falar: ó, entra aí logo, né? Só vai destruir logo tudo. É a mesma coisa, né? Ou a Rússia resolveu cercar uma daquelas repúblicas pequenas na Europa. Qual é a esperança que tem se não vê outros estados ajudar? Não tem, entendeu? Então era o que estava acontecendo. Eles estavam vendo que aquele cerco ali era uma coisa que ia acabar mal. Mas por que ia acabar mal, gente? Porque já vimos cercos, por exemplo, o cerco dos assírios a Jerusalém, né? Quando Senaqueribe foi lá e atacou o rei Ezequias, e ele foi e se humilhou diante de Deus, e ele pediu a direção do profeta. Qual era o profeta? Isaías. O que aconteceu ali? O profeta falou que eles não iam lançar nenhuma flecha contra Jerusalém.
que pelos mesmos caminhos que eles vieram, eles iriam o quê? Voltar. Foram impedidos ali. Uma praga de rato, a história fala sobre essa questão, né, nos anais da história da Síria, comeu 185.000 homens em uma noite. Vamos ver de Deus aí o que é isso. E o rei voltou com meia dúzia de homens para sua terra de cabeça baixa, humilhado e derrotado. Senaqueribe. Deus poderia fazer isso aqui também, nesse momento, quando Nabucodonosor mandou lá o chefe da guarda, Eburizadã, com todo o exército, para cercar Judá? Poderia. Mas a vontade dele era que Judá se submetesse a Babilônia. E Judá não se submeteu. A vontade dele é que Judá voltasse para a sua palavra, mas Judá não voltou. E porque também o rei, ele deu ouvidos a quem não deveria dar ouvidos. O rei negligenciou a palavra de Deus. E isso que tem acontecido. A quem é que você tem dado os seus ouvidos? Quem é que tem sido, né, o seu mentor, seu coach, né? O pessoal fala muito disso hoje aí. Quem é que está falando para você o que você deve fazer da sua vida? Quem é o seu conselheiro? É a palavra de Deus? É o Senhor Jesus? É o Espírito Santo? Ou é a filosofia desse mundo? Filosofia que enaltece o erro e que debocha, que combate aquilo que é certo, aquilo que Deus manda que nós façamos. Deus não se deixa corromper, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele está colhendo. Então tem pessoas que elas plantam e acham que nunca vai acontecer nada com elas, mas sempre chega o momento da colheita. E olha que essa colheita aqui na terra ainda é pequena, né? Pior é quando colher lá na outra terra, quando a pessoa ela é contra a vontade de Deus, ela se opõe a Deus, né? Então ele foi colocado ali como rei pelo Nabucodonosor. Ele não era rei. Nabucodonosor veio, castigou Joaquim, matou Joaquim, colocou ele no lugar dele e falou: agora você vai ser meu vassalo. Você jura diante de Deus que você vai ser meu vassalo? Juro. Você vai mandar os tributos para mim, vai me obedecer? Sim. Vai ser fiel, vai ser leal? Sim. E o que ele fez? Fez tudo ao contrário. E achou que isso ia ficar por isso mesmo, né? Eu vou me unir com o Egito e a gente bota ele para correr, né? Será que foi isso que aconteceu? Então a cidade ela fica sitiada ali por quase 2 anos, um pouco mais, quase 3 anos, e começa a faltar comida, começa a faltar bebida. Imagina, né? Pessoas brigando por causa de uma migalha de pão, pessoas brigando por causa de água, pessoas se matando por causa disso. Nesse cerco, 1/3 das pessoas, dos habitantes, morreram por falta de água e por falta de comida. Então depois os babilônios foram e viram que o povo estava fragilizado, que já não tinha muito como lutar, eles invadiram. E quando eles invadiram, mataram 1/3 a fio da espada. Quer dizer, 2/3 da população dizimada pela rebeldia. Não só a rebeldia do rei, a rebeldia era de todo o povo de Judá. Todo o povo estava ali, né? Quando a gente estuda, é claro que existiam os remanescentes, existia Daniel, existiam as pessoas que tinham o temor de Deus, mas a maioria estava favorável àquilo ali, a maioria estava gostando daquilo ali. Então o castigo não foi só, porque se fosse só o rei Zedequias, o Deus ia lá e acabava com o rei e ficava tudo bem, mas não, havia realmente o pecado nacional, havia as pessoas se voltando contra Deus, as pessoas adorando os Balaim, as imagens, as pessoas fazendo as coisas que Deus não aprova. Então era uma rebelião nacional contra Deus. Por isso que não ficou restrito ao rei, por isso que foi estendido a toda a população. E claro que Deus deu um livramento aos dele, né? Muitas foram para a Babilônia, tiveram posições. O próprio Daniel foi ser lá primeiro-ministro de 3 governos diferentes, né? E os sábios que estavam com ele e outras pessoas que ficariam em eminência lá tiveram uma vida sossegada na Babilônia. Nabucodonosor permitiu que tivesse, mas muitos ali caíram a fio de espada, muitos caíram pela fome e pela sede. É a rebeldia, é a teimosia, é a desobediência contra Deus e achar que nada vai acontecer. Então a gente vê que depois de 9 dias, né, no versículo 3, do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada.
Como eu falei com vocês, a estratégia era essa. Deixa eles famintos, sedentos, desesperados, se matarem por um pedaço de pão, se matarem e te ver seco, gente, que mãe combinou com a outra de comer o bebê. E depois foi falar com o rei, mas ontem a gente comeu dela e hoje para comer, ela não quis dar. E o rei rasgar suas vestes de tristeza por causa disso. Para você ver como esses cercos eram tão tristes, como chegava a derrocada total de um povo. E era o que estava aqui acontecendo, né? Gente, quando os babilônicos, quando os caldeus, eles tomam Jerusalém, eles destroem os muros, eles destroem as construções, eles destroem a cidade, eles matam aqueles que querem resistir, eles vão prender quase todos ali, só ficar aqueles mais pobres para cuidar da terra. Mas pior de tudo isso, o momento mais triste da história, talvez um dos momentos mais tristes da história de Judá, de Israel. Eles destroem o templo, eles tacam fogo no templo, eles saqueiam o templo, pegam todos os utensílios, objetos de valores e levam tudo para a Babilônia. Tudo que tinha naquele templo foi tirado. E isso muitas vezes tem acontecido. É quando a pessoa tem ali a sua vida em rebeldia contra Deus, ela tem a sua paz saqueada. Muitas vezes, coisas que ela conseguiria com uma certa facilidade, ela passa a ter muita dificuldade para ter o mínimo. Ela passa a ter todos os seus caminhos perturbados, porque ela perde a noção e a direção, principalmente aquela pessoa que conheceu a palavra de Deus, aquela pessoa que teve um envolvimento com Deus e depois ela se volta contra Deus, ela se rebela contra Deus, ela falsifica a palavra de Deus para se beneficiar das transgressões, dos seus pecados. O que acontece aí nesse caso? Essa pessoa, ela passa a sofrer as consequências do seu próprio erro. Como é que nós podemos ver isso? Quantos Josés, quantos Ezequiéis, quantos Pedros, quantas Rebecas estão aí nos nossos presídios? Estão presos, que um dia estiveram sentados dentro de uma congregação, ouvindo a palavra de Deus. Queira Deus que muitos desses estejam lá ouvindo a palavra de Deus, que muitos destes já tenham se arrependido, porque pelo menos as suas almas estão livres. Eles vão, no dia que eles saírem de lá, eles vão sair livres tanto da alma como do corpo e vão ter novidade de vida. Mas não foi falta de conhecer a palavra de Deus. Não foi falta de uma mãe, ou de um pai, ou de um pastor, ou de um irmão que dissesse: não vá por esse caminho, porque por esse caminho você vai se destruir. Não vai por esse caminho, porque você vai encontrar lá na frente um Nabucodonosor que vai te saquear, que vai levar tudo que você tem, tudo que você construiu com Deus, que vai levar a sua paz, que vai levar a sua dignidade, que vai te humilhar. Não vá por esse caminho. É melhor você continuar com humildade na presença de Deus. É melhor ter um pouco com Deus do que querer um muito e ficar completamente destruído. E isso é o que mais a gente está vendo aí. As pessoas se inflam, elas se orgulham, elas acham que pode tudo e num piscar de olhos Deus mostra para ela que ela não é nada, que ela é muito, muito insignificante diante da sua grandeza. E é isso que nós somos. Diante da grandeza desse Deus, nós somos insignificantes, nós dependemos dele. Nós só não somos consumidos, nós só não somos destruídos por causa das misericórdias dele, que senão ele já teria consumido com tudo isso. E olhe, se ele fizesse isso, ele continuaria sendo justo e nós merecedores dessa destruição. Isso que a gente precisa entender. É só quando a gente vê isso e a gente
dar valor a isso que Deus faz por nós, é que a gente começa a dar uma pequena caminhada na fé. Uma pequena caminhada na direção de Deus. É só quando a gente entende essa grandeza, a gente entende o que está envolvido. Então, cuidado com quem você está aí deixando colocar palavras no seu ouvido. Cuidado, muito cuidado com os acordos que você tem quebrado. Que você, diante de Deus, assume um acordo com a pessoa e depois você quebra aquele acordo. Você fez diante da palavra de Deus, você falou que ia fazer aquilo ali e depois você sabia que não ia cumprir. O pior não é você ter feito, depois pode ter acontecido alguma coisa que você não pôde fazer, mas não foi isso que aconteceu. Quando você fez o acordo, você sabia que não ia cumprir. Deliberadamente, você enganou aquela pessoa. Então tenha cuidado, porque Deus não se agrada disso aí. Ezequias, né? Ezequias foi abençoado. Ezequias ele vai e tenta fugir. Quando ele viu que o negócio não ia dar certo, né? Ele pegou lá os seus maiorais, pegou parte do exército e foi por um caminho lá escondido, tentando fugir dos caldeus. Só que os caldeus cercaram tudo e sabiam do caminho também, já tinham investigado antes, já tinham feito o dever de... Não pensa que Deus não sabe, Ele vai usar aquela pessoa. Quando você pensar que não, ela vai estar na tua cara, vai estar pegando você. Então não tem para onde fugir, irmãos. É isso que a gente precisa entender. Quando ele tenta fugir, quem é que ele dá de cara? Quando ele sai lá do túnel, ele olha assim, quem é que está lá? A tropa dos caldeus esperando ele de braços abertos para levar ele para a sua punição. Irmão, pensa numa punição terrível. Você que é pai, você que é mãe, eu vou dizer uma coisa que alguém pode ficar chocado no coração, mas foi isso que aconteceu. Sabe qual foi a pena que Nabucodonosor deu para Zedequias? Pega os filhos dele, traz aqui, mata os filhos dele na frente dele. Pronto, matou? Agora fura os olhos dele e leva ele para a Babilônia, porque essa foi a última imagem que ele viu. Já pensou numa coisa triste? Uma pessoa ter essa última imagem, depois sair humilhada, cega para o cativeiro, sabendo que ele mesmo, as suas decisões, as suas atitudes é que levaram aquela tragédia na sua vida familiar, aquela tragédia do seu povo, que ele como rei poderia ter conduzido o povo à obediência a Deus, à resignação, a se submeter àquele castigo que ela está ali submissa à Babilônia, ao rei da Babilônia, e não afrontado. Mas é o povo rebelde, né? O povo que não quer obedecer a Deus. Depois eles vão nomear ali um governador para a Babilônia, não é mais o rei, né? Botaram ali tipo uma pessoa para estar governando a Babilônia, e vai ter outra rebelião, para você ver como é que o negócio não estava bom ali em Israel. Era necessário, né, em Judá, que realmente fizesse um conserto. Eles vão pegar e vão matar aquele administrador que era leal à Babilônia, e vão pegar esses conspiradores e fugir para o Egito. Vão todos eles fugir para o Egito. Então vocês viram aí como é que a situação estava brava. Deixa eu ver aqui, o Gedalias, ele foi nomeado o governador, né, para estar ali, e Ismael lidera uma rebelião contra Gedalias e mata Gedalias, porque ele é pró-Egito, né? Ele era pró-Egito, Gedalias era pró-Babilônia, e foge com o restante do povo para o Egito. A terra arrasada, rebelião, nada dava certo ali no Judá. O que é que nós podemos tirar de lição? Primeira coisa é dar crédito à palavra de Deus. Nunca deixe de dar crédito à palavra de Deus. Meu irmão, mas não é bem assim. Não, peraí, isso aí já é coisa do Satanás. Quem falou que não é bem assim para Eva lá no paraíso foi quem? Satanás, né? Não, certamente não morrerás, vai ser como Deus, né? Então cuidado com a conversinha, não dê muita oportunidade. Começou a destoar da palavra de Deus, dispensa logo, não perde seu tempo e nem dá oportunidade para que você venha ser seduzido ou venha cair. Primeira coisa é essa aí, não negocia a palavra de Deus,
Fica firme nisso aí. Outra coisa, você fez um acordo diante de Deus, você assumiu um compromisso diante de Deus, cumpra com o seu compromisso. Ninguém é obrigado a votar, ninguém é obrigado a fazer acordo, mas se fizer, tem que cumprir. Nós precisamos entender isso. Nossa palavra ela tem valor. Então, fez um acordo, cumpra o seu acordo, faça aquilo que Deus está mandando. E outra coisa, nós somos colocados debaixo de autoridade. E a autoridade é para ser respeitada. Então, quem era a autoridade ali? Era o rei da Babilônia. Então, ele desrespeitou uma autoridade que foi instituída sobre ele e confirmada pela palavra de Deus que era dada por Jeremias. E ele se rebelou contra aquela autoridade. Hoje, no mundo, a gente vê essas coisas acontecendo. A gente vê a autoridade falando, outros se achando mais autoridade do que querendo se rebelar, e aí acontece o que tem acontecido. É preciso a gente entender como igreja que a obediência a Deus, em primeiro lugar, mas se eu tiver que obedecer uma autoridade e ela está dizendo para mim se rebelar contra Deus, você não obedece. Primeiro a palavra de Deus, primeiro as coisas de Deus, primeira autoridade da nossa vida é Deus. Sim. Agora, se aquela autoridade não está fazendo uma coisa que contraria a palavra de Deus, se aquela autoridade não está fazendo uma coisa que Deus considera imoral, não tem por que você dizer que não vai fazer. Não tem por que você negar. É isso que a gente precisa entender. Então, muito orgulho tem deixado pessoas numa situação de sofrimento. Pessoas que eram para ter eminência, pessoas que podiam fazer coisas maravilhosas para ela, para suas famílias e para os outros, mas que acabam se perdendo no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na maldade. A maldade afasta as pessoas de Deus. A pessoa que deseja o mal do outro, a pessoa que comete injustiça, sabendo que está cometendo injustiça, sabendo que está causando sofrimento, não adianta fazer carinha de santo e dizer que Deus está naquele. Não está, irmãos. Deus está contra aquilo ali, e numa hora ele vai dar uma resposta, e numa hora ele vai transformar aquela situação. Então a gente precisa entender que tem muita gente que acha que Deus ele está de braços cruzados, só assistindo as coisas que estão acontecendo. Deus está atuante nessa terra e vai estar atuante até o final. Mesmo nos momentos derradeiros em que o anticristo vai pensar que manda em tudo, que é o todo-poderoso e tal, ele vai tomar uma queda que nunca mais ele vai esquecer na vida dele, e todos aqueles que seguem ele também, porque Deus ele está ativo, ele está ciente de tudo que está acontecendo. E a outra coisa, como eu falei, irmãos, aqui, a Bíblia mostra para a gente vê a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e tantos outros aí, que nem tiveram tanto destaque, mas que viveram bem e confortavelmente na Babilônia. Em qualquer situação que você esteja, que o seu estado, a sua cidade, o seu país, aonde você mora esteja, não deixe de orar, não deixe de confiar em Deus, não deixe de buscar uma resposta em Deus. Porque lá em Provérbios 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta perfeita, eficiente, que vai transformar, que vai dar vitória, ela vem da boca de Deus. Então, fica firme, seja qual for a luta, porque muitos irmãos, eu vou dizer irmãos porque eram obedientes a Deus, que estavam lá em Judá, no cerco da Babilônia, no meio daquela destruição, daquela mortandade total, daquela crueldade total, foram poupados e tiveram uma vida próspera e abençoada na Babilônia, porque ficaram em obediência a Deus. Não olharam para o seu orgulho, não olharam para a sua vontade, mas olharam para a vontade e a determinação de Deus. Então, permaneça em oração, permaneça firme. Deus está ouvindo as suas orações e Ele está dando sinais disso. Continue orando, porque está dando resultados. Continue orando, que Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai quebrar ferrolhos e Deus, principalmente, Ele vai fazer
justiça. Que essa palavra tenha abençoado aí a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu passo agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Grande palavra, viu? Bom, vamos lá. Eu vou pensar aqui frases que o senhor disse, né? A primeira aqui, o senhor falou assim, que o rei ele não ouviu o profeta. E o profeta estava falando, olha, esse é o castigo de Deus, paga logo o que você tem que pagar e as coisas, eu vou resolver as questões. E o Zedequias ignorou a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. A primeira coisa foi o que eu falei lá no início, o senhor também falou aqui, e eu entendo, graças a Deus, que o Espírito é o mesmo, como lá os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus e deram crédito a ele, o rei Zedequias ele não deu crédito. Ele simplesmente ignorou a palavra de Deus que foi trazida pelo profeta. Isso mostra o quê? Mostra que uma rebeldia de não submeter à vontade de Deus. E isso existe muito no meio dos cristãos, não é? Eu não sei se são cristãos, mas não se submeterem, terem seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, não é? E o senhor também falou que depois lá que a pessoa que vive assim, ela teve a sua paz saqueada. E é verdade, ela tem a sua paz saqueada. E o senhor falou uma coisa muito importante, que o senhor falou assim, quantas pessoas não ouviram a palavra, quantos anos aí ouvindo a palavra, e hoje muitas estão em presídio, não é? Não foi por falta de aviso, não é? Naquela época Deus mandou um profeta, mas hoje em dia mandou um pastor, um homem de Deus, não é? E a pessoa não ouviu, recusou, se achava, não é? E o senhor falou uma coisa muito importante, que queira Deus que no presídio ela esteja ouvindo a palavra, não é? Porque o povo que ficou lá cativo na Babilônia, aqueles 70 anos, Deus falou, ó, fica aí, você vai morrer aí, cuida da tua vida, vai lá, produz nos teus campos lá, que você vai ter lá, vai levando tua vida. Ou seja, mesmo eles estando fora da terra deles, Deus garantiu no mínimo, continuem tendo filhos, porque eles vão voltar. Vocês não, mas eles vão voltar. Deus cumpriu a promessa dele. Então, essa porção aí, ela é muito significativa, não é? E o que diz? Que qual é o melhor exemplo que um pai de família, uma mãe de família pode dar de exemplo a Deus, né? Qual é o maior exemplo? Né? É viver em obediência à palavra de Deus. Porque não tem melhor ensino do que através do próprio exemplo. Não tem. É a questão do crédito da palavra, e fazendo assim mais um detalhe que é muito importante, nós vivemos nesse mundo, né? Agora vai ter uma lei disso, agora vai ter uma lei daquilo, mas o senhor falou a verdade, né? A fonte máxima de autoridade sobre o ser humano é a palavra. No nosso caso é a Bíblia, não é? A primeira autoridade sobre nós é Deus. E foi tudo isso que o rei não fez. E passou por esses dissabores que o Senhor aí nos mostrou. Então, que fique de lição isso, como o Senhor disse, né? A obediência a Deus, tem um ditado no mundo, né, que eu acho muito interessante, né? Quem não ouve cuidado, ouve coitado.
E é isso, nós temos que saber que nós não somos nada e que precisamos sempre estar aos pés de Cristo, orando, pedindo orientação, nos humilhando quando for necessário, reconhecendo os nossos pecados, os nossos erros, reconhecendo a nossa dependência, sabendo que nós, aqui nessa terra ainda, sofreremos as consequências dos nossos erros, mas um dia tudo isso vai passar. Da mesma forma que o povo foi liberto e voltou para Jerusalém, um dia também nós estaremos na Jerusalém celestial, né? E isso é muito importante. Pastor, grande palavra. Para quem conhece um pouquinho da palavra, eu tenho certeza, fez muitas conexões. Uma palavra que atingiu a família como um todo, que atingiu a todas as pessoas, todos que estão nos ouvindo, no seu interior, que levou que cada um, com essa palavra que o pastor ministrou hoje, examine-se o homem a si mesmo, né? Como também estava lá em Tessalonicenses, que eu li, permita que a palavra hoje, a palavra principal hoje que foi trazida, opere no seu coração, opere na sua alma, reveja os seus caminhos, reveja as suas atitudes, ainda há tempo. A palavra está aí, submeta-se a ela, porque ela é a verdade. Então, o que eu tinha a falar, grande palavra, pastor, a palavra de Deus é grande sempre, mas o Espírito Santo hoje, sobremaneira, se manifestou grandemente, né? Espetacularmente, com poder, com profundidade, né, pastor? E Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família, e que a tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Glória a Deus. E nós vamos agora, naquele momento que nós fazemos a nossa oração, né? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Você vai colocar diante de Deus a sua vida. Você está passando aí por algum problema, alguma luta, né? Alguma dificuldade, seja na sua vida sentimental, né? No seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, problema de saúde, problema de trabalho, né? Problemas diversos que nós podemos ter. Você coloca diante de Deus o que você está vivendo, o que está acontecendo, mas priorize sempre as coisas espirituais, tá? Então, fortalecimento espiritual, renovo da fé, capacitação, libertação. Tem alguém aí que está preso aí por alguma coisa, está vendo que a pessoa está sofrendo, né? Está preso ali naquele vício, está preso naquele comportamento, né, que Deus reprova, né? Então, não deixe de buscar por essas coisas em primeiro lugar. A palavra de Deus é bem clara, Jesus ensina para nós: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque sempre a coisa espiritual, as coisas lá do alto em primeiro lugar, e aí aquilo que você está colocando, que é uma necessidade, né, para um subsídio aqui nessa terra, para a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui nessa terra. Deus sabe o que nós necessitamos, Ele vai suprir também, tá? Deus não vai ficar, espera um pouquinho, sabendo que você está com uma necessidade naquilo ali, né? Mas lembrando, qualquer coisa que Deus vai fazer é condicionado sempre à vontade dEle, à soberania dEle e aos planos e projetos que Ele tem para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra, a oração, né? Irmão Luiz sempre faz aquela oração que ele faz uma intercessão geral, né? E aí ele coloca aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração, e você vai orar junto com ele, nós vamos orar junto com ele, concordando, e você colocando também as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Tá bom, irmão? Você está com a palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos orar e depois pelos pedidos, né, de cada um. Depois vamos orar pelo nosso Brasil. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, recorremos a Ti para agradecermos a nossa salvação, confessarmos a Ti todos os nossos pecados, embora já estejam perdoados, confessarmos a Ti o nosso sincero arrependimento, e Te pedir misericórdia, tenha misericórdia de nós.
Senhor, eu quero colocar nos teus mãos todas as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, tudo. Porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Então eu te peço, nós não sabemos um do outro, o que cada um está necessitando nesse momento, mas nós confiamos em Ti, que o Senhor nos responderá. Então eu peço, não sabemos se é uma causa da justiça, um filho nas drogas, um casamento se desfazendo, uma dívida, um desemprego, entrar na prova para o concurso público. Senhor, venha trazer respostas, venha iluminar os nossos caminhos através da Tua Palavra, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Seja o Senhor a trazer respostas. Nós queremos Te agradecer. E muitas vezes, se não tivermos trazer a resposta no momento, seja o Senhor esclarecer para nós o motivo. Às vezes nós podemos estar impedindo a Tua ação. Então seja o Senhor a falar conosco. Seja o Senhor a esclarecer, se não é a hora, seja o Senhor a esclarecer, se não é a Tua vontade, que nós venhamos a ser atendidos no que nós estamos pedindo. Seja o Senhor a falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Quero colocar nas Tuas mãos agora o nosso Brasil, pedir que o Senhor livre o Brasil do caos social, do caos político, do caos jurídico. Quero pedir que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria. Quero lhe pedir que o Senhor volte a fazer o Brasil a prosperar nos campos, nas indústrias, no comércio e nos serviços. Que o Senhor abençoe o povo, que o povo venha te temer, que o povo venha clamar por Ti, sinceramente arrependido. Toque no coração dos nossos dirigentes legalmente eleitos para que venham nos servir. Livra o Brasil de ideologias malignas, que volte a haver liberdade de expressão no nosso país. Que o Senhor abençoe o Estado do Rio Grande do Sul e ao seu povo, e que o Senhor também guarde e proteja todos que vão aos presídios, aos hospitais e aos outros países, levando a Tua Palavra. E que, por fim, meu Deus, o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel, o Teu povo escolhido inicialmente. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e Te agradecemos na certeza de que estão nos recebendo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos orar para agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui cultuando a Ele mais uma vez. E pedir a Ele que abençoe, né, essa semana que está se iniciando hoje, no nome do Senhor Jesus. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, leve o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela semana abençoada que nos concedeste, pela passagem de ano, por tudo que o Senhor guardou, nossas vidas, nossos caminhos, por tudo que aconteceu no ano de 2025, pelas vitórias, pelos livramentos, pelos cuidados, pelos ensinamentos, pelas lições. Muito obrigado, Pai, por tudo, pela vida de cada um de nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias e principalmente, primeiro de tudo, muito obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela nossa salvação. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, conceda, Pai, a cada um destes que estão orando agora conosco aqui, e as suas casas, e as suas famílias, uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor a livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de nossas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a Tua graça
o teu amor, a tua misericórdia, segundo a tua soberania, Senhor, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concordo, meu Deus, com a oração do irmão Luiz, concordo com a oração de cada irmão, cada vida que orou neste momento e colocou diante do seu altar as suas petições, as suas intercessões, as suas ações de graça. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ao término deste culto, leva todos aos seus destinos de segurança, livra, Senhor, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, seria possível, porque eu acabei esquecendo, eu complementar a minha oração para pedir pelas pessoas de 8 de janeiro e pelo nosso ex-presidente? Pode colocar, pode complementar. Sim, Senhor, em nome de Jesus, voltamos a Ti. Eu quero clamar, meu Deus, que o Senhor guarde e proteja todas as pessoas que foram presas de forma injusta pelo ocorrido no dia 8 de janeiro. Eu quero lhe pedir também, meu Deus, que o Senhor liberte o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu quero lhe pedir que tanto ao nosso ex-presidente como para todas essas vítimas injustiçadas do 8 de janeiro, seja o Senhor a lhes dar saúde, força, e que o Senhor traga a liberdade, que eles sejam consolados pelo Teu Espírito Santo, enquanto este momento não chegar. Fortalece seus corações, fortalece as suas almas, e que encontrem conforto sincero e verdadeiro, e que extrapola todo entendimento no Teu Espírito Santo. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos receber a bênção no nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, você tem aí um restante de domingo muito abençoado na presença de Deus, uma semana aí cheia de vitória, cheia de alegria, cheia da presença do Senhor Jesus. Você fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.